Bernardo renovou o seu contrato. Tem jogador da Ponte chegando e também um destaque do Sub-17. Tudo isso no nosso boletim da base com o Juninho. Fala, nação santista! Vocês estão bem? Tudo certo? Tudo na paz? Nós estamos aqui novamente, mais um fim de semana, trazendo novidades, informações e notícias para você sobre a base do Santos Futebol Clube. Eu sou o Juninho e vim trazer para você hoje novidades sobre o jogador que teve o seu contrato renovado, jogador novo para o Sub-20 e um jogador ao qual um seguidor nos indicou para que nós pudéssemos trazer hoje algumas informações sobre ele, né, sobre o jogador do Sub-16. Esperamos que você goste. Já deixa o seu like, comenta, curte, compartilha, para que mais pessoas vejam esse vídeo, que tem um alcance bom, porque a base do Santos é o futuro do nosso clube. E a partir de já vamos começar falando sobre o jogador que teve o seu contrato renovado com o Santos Futebol Clube. Eu estou falando do camisa 10, que teve a sua participação na Copinha desse ano e entre outras competições já pelo Sub-20 e passa pela camisa 10 do Santos, o Bernardo, é isso mesmo. O jogador Bernardo teve o seu contrato renovado até dezembro de 2027. E o que fica é a intenção e, na verdade, a torcida para o jogador, porque diante de todos os fatos que ocorreram com ele, de todas as lesões terem prejudicado um tempo de um futebol melhor por ser apresentado para ele em si e depois ao time, as lesões de todos os tempos que eu fiz uma análise e tal, se forem ser puxadas e contadas tudo junto, 1 ano e 6 meses de lesões. Então a gente vê que é um jogador novo, com um histórico muito grande de lesões, um tempo afastado, vai e volta, daqui a pouco se machuca, sente alguma coisa aqui, lesão muscular, e vai. E o que fica é a nossa torcida que o jogador dê certo, né? Se eu não me engano, eu peguei alguns dados aqui de 2024 para cá, né? E eu quero falar para você agora que em 2024 ele teve 12 jogos aproximadamente, marcando 5 gols e 2 assistências. Em 2025, que é no ano passado, ele teve 21 jogos e 8 gols. O número de assistências, se teve, eu não tive acesso, pesquisei em 5 lugares, não achei nenhum tipo de assistência nesse ano que passou, mas gols ele fez 8 em 21 jogos. E nesse ano ele teve 5 jogos pela Copinha e 4 assistências, ajudando o time do Santos a chegar até onde conseguiu. Para mim, poderia ter jogado um futebol melhor, mas nós sabemos que quando o jogador tem muitas lesões assim, às vezes a mente quer alguma coisa, o corpo também não ajuda, e às vezes fica com medo, mas o que fica é a torcida, para que ele seja um grande jogador. Nós sabemos o potencial dele, todo torcedor do Santos sabe o potencial do Bernardo, e a gente fica na torcida porque nós vemos muitos jogadores que o Santos contrata, e muitas das vezes tem o Bernardo na base, e que dê certo, né, que ele possa evoluir bem, né, que até 2027, até dezembro de 2027, que está pertinho, ele evolua e possa jogar no time profissional do Santos, no time principal, e que dê certo. O próximo jogador que a gente traz em pauta é o jogador que o Santos contratou, encaminhou a contratação de empréstimo junto à Ponte Preta, que é o jogador Nicolas. Isso mesmo, o jogador Nicolas, o Santos contratou para o Sub-20, é um meio-campista, ele tem 19 anos e o Santos tem esse empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2027 e é um jogador que eu vi que tem uma versatilidade muito grande em campo, é um jogador que vem para cá, ele busca lançamento, é um jogador que não tem medo de ir para cima do adversário, e é o que realmente precisa, né? A gente precisa de jogadores diferentes hoje que façam a diferença, né? A mesmice tá cheia no futebol brasileiro e nós sabemos que muitas das vezes os empresários reinam, né, no meio do futebol, mas nós torcemos para que o Nicolas seja um grande jogador do Santos
e que se caso o Santos venha comprar ele, que ele venha a ser um grande jogador também. A transação ela prevê uma opção de compra após o fim do contrato de empréstimo, né, de parte dos direitos econômicos do jogador. Ele é um meia, ele é destro, tem 1,73 m de altura, 65 kg, nascido em 2016. Pela temporada desse ano, ele tem uma participação bem curta no Campeonato Paulista no profissional junto com o time da Ponte Preta, e ao total dos jogos que ele teve na Copinha e Campeonato Paulista foram 7 jogos e ele fez 3 gols. Esses 3 gols pela Copinha, ajudando a Ponte Preta a chegar até onde conseguiu, sendo um dos destaques daquele time da Ponte Preta, e o Santos demonstrou interesse, fez a contratação e o jogador vai participar já do sub-20 do clube. E outra informação aqui que pediram para nós trazermos nesse fim de semana para você é sobre o jogador Ignácio Pereira, um atacante, centroavante, ponta esquerda, argentino das categorias de base do Santos. Quando mandaram essa sugestão para nós, eu sempre tive a cautela de pesquisar bastante sobre o jogador para que eu pudesse extrair o máximo de informação para trazer a você. E eu consegui algumas coisas, que o jogador ele está no sub-16, né, do Santos. Ele é o camisa 9 do clube. E no ano passado ele foi convocado para a seleção argentina. Ele tem dupla nacionalidade, argentina e brasileiro. Só que decidiu jogar pela Argentina até o momento. E, se eu não me engano, ele foi participar do Campeonato Sul-Americano do ano passado. E por incrível que pareça, eles ficaram em segundo. Isso, o Ignácio Pereira foi vice-campeão para o Brasil no Mundial Sul-Americano do ano passado. E ele completa 16 anos semana que vem. Uma semaninha para ele completar 18 anos. 16 anos, na verdade. Ele, até o momento, tem 15. 1,78 m, destro. E pelo que eu vi em questão de vídeo, é um centroavante que pegou, dominou, chutou. Não tem essa com ele. A bola veio, dominou, é caixa. E é aquilo que eu falo para vocês sempre. É uma posição carente que o Santos sempre precisa. É centroavante. Um clube igual o Santos sempre forma centroavantes. E toda vez que forma centroavantes, tenta buscar em outros lugares, acaba gastando. Mas o que eu acho é que ele tem um grande potencial. Na seleção da Argentina ele era reserva. Ele não jogou como titular boas partes dos tempos. Ele ia entrando, participando efetivamente das partidas. Na final ele jogou contra o Brasil, mas teve a queda, infelizmente, para o lado dele, não conseguiu ser campeão. O Brasil foi campeão, felizmente. Mas aquilo que fica na torcida é que esses 3 jogadores ao qual eu citei, né, um veio de empréstimo junto à Ponte Preta, que se ele realmente demonstrar um grande futebol, o Santos pode realmente ser efetivo ao clube, o Santos pode trazê-lo 100% ao Santos. O meia Bernardo, que seja um grande jogador e consiga demonstrar realmente o seu futebol, a sua capacidade 100% para a nossa equipe. E o Ignácio Pereira, que venha ser formado um grande centroavante nele, né? Nós vemos que temos grandes treinadores aí. E é isso, galera. Essas foram as informações do fim de semana. Espero que vocês tenham gostado. E para essa semana também nos ajude o jogador que você quer ouvir mais, o jogador que você quer saber mais algumas informações. Pode ir nos dando sugestão, né? Essa foi a 2ª, 3ª sugestão ao qual nós estamos trazendo aqui já dos seguidores que vão mandando pra gente. E semana que vem tem mais. Deus abençoe a todos.